Dando continuidad al evento, tendremos un momento de reconocimiento de la entrega del premio Marcus Matraga en su primera edición. Para ello, vamos a darle la palabra a las representantes de la presentación para que nos vayan comentando sobre el premio, las categorías y los premiados. Vamos a darle la palabra a Elisa Sanerato y Luane Neves. Si Elisa está por ahí. Ya, a Elisa y a Luane, por favor, si pueden aceptar la cancelación de micrófono para que puedan hablar. Olá, vocês estão me ouvindo? Sí, Elisa, te estamos escuchando. Luane, você está aqui? Acho que precisa desativar o som, ativar o áudio da Luane. A Luane está aguardando a ativação do áudio dela. Já foi, Elisa, obrigada. Então vai lá. Bom dia a todas, a todos, a todos presentes, com o objetivo de reconhecer e divulgar o trabalho de coletivos que tem uma participação de estudantes e profissionais de psicologia em defesa dos direitos humanos na América Latina. A ULAP se promoveu o primeiro prêmio Marcus Matraga, um merecido reconhecimento a Marcos Vinícius de Oliveira Silva, um importante psicólogo brasileiro, conhecido por sua ousadia e coragem. O medo que te impede é o mesmo medo que te mede do tamanho de um anão. Com que medes os riscos de andar fora da lista? Na onda bruta, ser surfista. Acelerar na faixa estreita da rua, entrar num beco na contramão. Assim, não saberás jamais do gosto da fruta doce, que do outro lado da cerca te espera com coragem, quase te dizendo, vem. Nesse trecho da poesia Boi da Cara Preta, de Marcos Vinícius de Oliveira Silva, vejo o seu chamado eternizado. Vem, ele diz a cada um de nós. Nascido em 4 de março de 1957, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Do pequeno interior, do seu grande interior, para o mundo. Uma vida marcada pela diversidade de lutas profissionais e políticas. Inicialmente, formou-se como técnico agrícola, sendo professor nessa área, quando iniciou a sua participação em movimentos políticos. Tornou-se desde ali uma liderança, ainda muito jovem, do movimento dos professores em Minas Gerais. Foi perseguido e lutou pelo fim da ditadura militar no Brasil. Cursou psicologia na Fundação Mineira de Educação e Cultura entre 1975 e 1982, ocupando-se inicialmente da atividade clínica e posteriormente tornando-se professor de psicologia na Universidade Federal da Bahia, onde lecionou entre 1991 e 2015. Cursou mestrado em saúde pública na UFBA, doutorado em saúde coletiva na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realizou seu pós-doutorado em Sociologia das Desigualdades Sociais na Universidade Federal de Juiz de Fora, orientado por Gessé Souza. Na UFBA, ele realizou, idealizou e supervisionou estágios configurados como experiências inovadoras em saúde mental para expansão da reforma psiquiátrica, como o Programa de Intensificação de Cuidados a Pacientes Psicóticos e o Programa de Atenção Domiciliar à Crise de Pacientes Psicóticos.
Criou e coordenou o Laboratório de Estudos Vinculares e Saúde Mental, o LEV, onde desenvolveu a linha de pesquisa Subjetividade, Tecnologias de Assistência e Intervenção Psicossocial, Vínculo e Manejo de Relações Vinculares, com o objetivo de investigar tecnologias de cuidado psicossocial. Foi também o responsável pela criação da Clínica Psicossocial das Psicoses. Coerente com esse percurso de pesquisador e docente, Marcos participou ativamente da luta antimanicomial. Foi liderança importante, procurando sempre fazer avançar as formas de cuidado psicossocial que garantiriam a reforma psiquiátrica no Brasil. Esteve à frente da luta pela Lei da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, sancionada em 2001. Foi ele também idealizador do Tribunal dos Crimes da Paz, realizado em dezembro de 2001, no Senado Federal. Um momento importante, onde foi feito um julgamento simbólico dos hospitais psiquiátricos. Em 2003, ele participou da organização da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, a RENILA, idealizando a Marcha dos Usuários a Brasília, para reivindicar a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial. Integrou o Núcleo de Estudos pela Superação dos Manicômios na Bahia, criando nesse estado o movimento do Orgulho Louco. Marcos também foi consultor e conselheiro em órgãos e comissões no âmbito de saúde. Integrou a Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, foi membro da Comissão Nacional de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde, representando o Fórum Nacional de Trabalhadores. Participou do projeto de desenvolvimento institucional da implantação da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, junto à Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Consultor do Ministério da Saúde, e especialmente da Coordenação Nacional de Saúde Mental, ele também contribuiu para a implementação de várias tecnologias de atenção domiciliar em saúde mental. Atuou por quase 20 anos no Sistema Conselhos de Psicologia. Foi a partir deste lugar que trabalhou na construção de um novo projeto para a profissão no Brasil. Foi Marcos que trouxe para a psicologia a relação entre psicologia e direitos humanos. Idealizou e foi coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, possibilitando a criação no CFP e nos conselhos regionais das comissões permanentes de direitos humanos. Ele idealizou e coordenou caravanas de direitos humanos que vistoriavam instituições como manicômios, prisões e outras, resultando em relatórios fundamentais sobre o abuso e os maus-tratos que foram entregues ao Ministério Público. Ele trouxe para os conselhos também a importante relação entre psicologia e políticas públicas, possibilitando ações como os seminários de políticas públicas, o Banco Social de Serviços em Psicologia, o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, que ele também coordenou entre 2005 e 2007. Marcos, é importante dizer, foi um dos fundadores e impulsionadores da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, o LAPS, onde ele coordenou de Psicologia e Direitos Humanos. Recebeu diversos prêmios ao longo da sua vida. A homenagem e reconhecimento profissional do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, a Comenda Nossa Senhora de Santana, dos diferentes da Câmara Municipal de Caicó, no Rio Grande do Norte. É membro honorário da Academia Peruana de Psicologia e membro honorário do Colégio de Psicólogos do Peru, além de ter recebido a Medalha da Defesa Civil Nacional do Ministério da Integração Nacional pela Secretaria da Defesa Civil. Sua presença fala alto como ele por si só. Marcos é também luta em forma de poesia, como ele mesmo se definiu em suas palavras. Antes, eu me desculpava. Eu tinha até um pouco de vergonha. Eu queria ser um acadêmico honesto e limpinho, daqueles da voz pausada e reflexiva, como convém a todos que estão com a vida ganha. Mas algo sempre me trai. O espírito militante, ele fala sempre mais alto. E a sagrada indignação me toma, me possui, quando o tema é justiça e direitos. Cada um é para o que nasce. Marcos nasceu para revolucionar.
dedicou a sua vida à construção coletiva de uma psicologia descolonizada e comprometida com o enfrentamento radical das desigualdades sociais, buscando evidenciar a contribuição da psicologia para uma sociedade mais justa e equânime. Escolheu viver em Pirajuí, um território tradicional no interior da Bahia, onde lutou na defesa da preservação do mangue. Ali, foi assassinado no dia 4 de fevereiro de 2016. Marcos é casa cheia. Marcos é muita gente reunida. Sua luta, sempre coletiva, segue viva na psicologia brasileira e latino-americana. Motivo pelo qual podemos dizer que também hoje, na primeira edição, carrega o seu nome, Marcos Vinícius de Oliveira Silva, Marcos Matraga. Bem, eu queria então dizer que foi com muita satisfação e muita alegria que eu, Elisa e Luane estivemos aí à frente da organização e da coordenação do Prêmio Marcos Matraga, promovido pela ULAPSE nessa primeira edição, que buscou então receber, conhecer e dar visibilidade a trabalhos de coletivos de psicólogas e de estudantes de psicologia, trabalhos esses comprometidos com a defesa dos direitos humanos e com o combate às desigualdades sociais. Reconhecendo a importância dessa produção e dessa construção para a psicologia latino-americana, né, o prêmio, então, se propõe a avaliar esses trabalhos no seu significado, na sua importância diante dos desafios da América Latina. Nós recebemos, ao todo, um conjunto de 15 trabalhos no prêmio, 5 trabalhos na categoria de coletivos de estudantes e 10 trabalhos na categoria de coletivos de profissionais. O prêmio contou com um conjunto de 15 avaliadores, psicólogas e psicólogos indicados pelas entidades da psicologia, da ULAPSE, e esses avaliadores de 3 diferentes países trabalharam na leitura dos trabalhos, na apreciação dos trabalhos, de modo que cada trabalho pôde ser avaliado por 2 pareceristas, né? Esse conjunto de pareceristas, então, se reuniu diante das avaliações realizadas para chegar, então, à classificação final dos trabalhos. Reconhecemos a relevância de todos esses trabalhos, né? Uma das dificuldades que a comissão e que o grupo, o conjunto de pareceristas se colocou, foi justamente essa dificuldade de classificar trabalhos em direitos humanos a partir aí do reconhecimento da relevância e da importância dessas produções. Mas então, no desafio de premiar, né, de reconhecer aqueles trabalhos que deveriam ser premiados nessa edição, foram então selecionados 3 trabalhos em cada uma das categorias, 3 trabalhos na categoria de estudantes e 3 trabalhos na categoria de profissionais, que eu então, com muita alegria, apresento aqui para vocês. Então, na categoria de estudantes, em primeiro lugar, foi premiado o trabalho Das Dores Forjadas no Ser Quem Se É, reflexões sobre o sistema socioeducativo feminino a partir do conceito de sofrimento ético-político. Esse trabalho, premiado em primeiro lugar, foi construído e apresentado pelo coletivo intitulado Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência. Em segundo lugar, na categoria estudantes, nós tivemos premiado o trabalho A Construção de Velhices, Subjetividades e Potencialidades, Construindo Intervenções e Saberes, trabalho produzido pelo coletivo Cora Coralina. E, em terceiro lugar, o trabalho A Escuta Territorial na Construção de Dispositivos Clínicos, a Atuação da Psicologia em Situações Críticas, apresentado pelo coletivo Rede Sur. Então, aí nossos aplausos virtuais, né, aos vencedores na categoria estudantes e o reconhecimento pela importância da sua produção à psicologia latino-americana. Na categoria profissionais, nós tivemos, em primeiro lugar,
o trabalho Política sobre Dolor em América Latina, el Estado, las organizaciones y los legados frente a las vítimas de violaciones de derechos humanos, apresentado pelo coletivo Territórios Clínicos de la Memória. Esse trabalho, então, foi vencedor em primeiro lugar na categoria Profissionais. Em segundo lugar, o trabalho Politizar a Deficiência, Produzir Aleijamentos desde o Sul Global, apresentado pelo Núcleo de Estudos sobre Deficiência da Universidade Federal de Santa Catarina, recebeu por parte da comissão, da avaliadora, do conjunto de pareceristas, uma menção honrosa pelo reconhecimento da importância do trabalho. E, em terceiro lugar, o trabalho Renascer para Resistir, a experiência da Escola de Formação Antimanicomial de Recife e região metropolitana, apresentado e realizado pelo Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades de Pernambuco, também recebeu, por parte da comissão de pareceristas, de avaliadores, uma menção honrosa. Então, também pedir aí os nossos aplausos virtuais, né, e o nosso reconhecimento à importância do trabalho desses coletivos. Nós vamos ouvir aqui uma breve saudação de representantes dos coletivos que foram aí, que receberam a condição de vencedores, né, o reconhecimento de vencedores em primeiro lugar, mas eu gostaria de dizer que esses trabalhos premiados, eles vão ser apresentados no Congresso, ao longo do Congresso da ULAPSE, né? Nós fizemos uma adaptação da premiação, porque com a mudança da modalidade do Congresso para a condição de um Congresso totalmente virtual, nós fizemos algumas adaptações à premiação prevista para o prêmio, que incluía o deslocamento para o Congresso, a participação presencial do Congresso, mas nós, então, concedemos, né, a participação dos coletivos e de representantes desses coletivos ao longo de todo o Congresso, e os coletivos de estudantes vão apresentar o seu trabalho no dia 5 de junho, às 13 horas, e os coletivos de profissionais vencedores do prêmio vão apresentar os seus trabalhos no dia 4 de junho, às 16h30. Então, essa apresentação de trabalhos vai acontecer, tanto o trabalho de estudantes no dia 5, como os trabalhos de profissionais no dia 4, vão acontecer na sala 8. Então, nós convidamos todas e todos os participantes do Congresso a acompanharem a apresentação dos trabalhos vencedores, dos primeiro, segundo e terceiro colocados nas duas categorias nessas datas. Mas gostaríamos, então, de abrir a palavra à representante do coletivo de estudantes que está aqui conosco, né, para uma breve saudação de 5 minutos, a representante do coletivo de estudantes Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, que recebe o primeiro lugar do prêmio, a Ilana, né, que era conferir, ela está aqui para uma breve saudação de 5 minutos, e em seguida também ouvir uma breve saudação do representante, da Fabiana, representante do coletivo Territórios Clínicos de la Memória, que recebe o primeiro lugar na categoria Profissionais. Então, vou pedir para que, se estiverem presentes, Ilana está presente, então que o anfitrião possa abrir o microfone da Ilana para nós ouvirmos a saudação dela, representando esse coletivo estudantil, e se Fabiana estiver presente, que também liberem o microfone dela para ela fazer a saudação. Fabiana, por favor, si puedes aceptar en cancelar. Ya acepté. Gracias. Bien. Ilana.
A Ilana não conseguiu ainda o acesso. Ilana, ¿ahí podés? Oi? Me escutam? Sim, sim. Ok, agora sim. Posso começar então, Fabiana? Como... Pode Ok. começar, Ilana, representante do coletivo estudantil. Ok, eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está assistindo o Congresso. Quero dizer que recebemos com muita honra esse prêmio, o primeiro prêmio, Marcos Matraga de Direitos Humanos da ULAPSE, especialmente pela homenagem mais do que merecida, né? Fiquei muito emocionada com a fala da Luane, que foi realmente a altura do que o Marcos Vinícius merece. O Marcos, que foi esse incansável defensor de direitos humanos, essa figura importantíssima, esse exemplo de luta para a psicologia brasileira e latino-americana. Então, muito obrigada, né? A gente se sentiu realmente muito honrada pelo recebimento desse primeiro prêmio. Espero que desejo vida longa ao prêmio Marcos Matraga. Bom, falando muito rapidamente sobre o observatório, o que chamamos de Objuve, o Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, ele se inicia como um projeto em 2009, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, e ao longo desses anos, o Objuve se transformou em um potente coletivo que nasce com a finalidade de chamar a atenção para os alarmantes índices de letalidade juvenil no nosso estado e no nosso país, né? Que infelizmente esses índices só vêm crescendo a cada ano. Então, naquele momento, havia necessidade no nosso estado de se criar um observatório que pudesse qualificar esses dados de letalidade e que pudéssemos construir subsídios para políticas públicas de enfrentamento à letalidade juvenil e também outras violações de direitos do público infanto-juvenil. Então, desde então, estamos propondo, vemos propondo com a participação de estudantes e também de profissionais, o desenvolvimento de investigações, de ações no âmbito da universidade e da comunidade que possam co-construir espaços que contribuam para que jovens movimentos juvenis se fortaleçam como sujeitos políticos e históricos. Nós somos um coletivo de muitas mãos, mentes e corações, né? Como diz a canção, eu sempre me refiro ao Objuve mencionando o Gonzaguinha, que diz que é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente por onde quer que a gente vá. E é muito bom saber que não estamos sozinhos e sozinhas nessa luta em defesa intransigente de direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens. Só queria dizer também que são tempos muito duros para defensores de direitos humanos, e justamente por sabermos que não estamos sozinhas nessa luta, é que isso, nos dá força, nos fortalece para continuar. Nós não estamos sozinhas, certamente, no sonho, no ideal de construir um mundo onde não tenhamos que nos acostumar e naturalizar a gravidade do que estamos anunciando no Observatório desde 2009, juntamente com diversas outras organizações do nosso país. Nossa juventude ela precisa se manter viva e com dignidade. Sabemos que corpos negros, latinos, periféricos, proletários, em suas vidas subalternizadas e precarizadas, sempre serão descartáveis ao capital. Há uma necessidade urgente de transformação da nossa sociedade. E nesse momento atual, acreditamos que vivemos um tempo muito temeroso ao futuro daqueles jovens que são a razão de estarmos aqui hoje recebendo esse prêmio juntamente com as outras organizações e os outros coletivos. Desmonte de políticas públicas sociais importantes, defesa da redução da idade penal, a criminalização da juventude pobre, negra e periférica do nosso país, racismo, incentivo ao armamento da população, intolerância, o ódio como política, tudo isso ganhando muita força. No entanto, como todas as pessoas que estão aqui nesse evento, somos teimosas, insistimos que nossa tarefa é organizar a esperança, nas palavras de Pedro Tierra, que é nosso lema, o lema do nosso coletivo, organizar a esperança, conduzir a tempestade, romper os muros da noite e criar, sem pedir licença, um mundo de liberdade. Finalizando, eu gostaria de repetir o quanto nos sentimos honradas com o recebimento desse prêmio. Queria agradecer a nossa estudante, a Lívia Rebouças, que foi a principal responsável pela realização da pesquisa que vai ser apresentada posteriormente. Queria agradecer também a cada estudante que compõe o observatório. O mais importante, eu queria agradecer a todos os adolescentes e jovens que participaram das nossas atividades e pesquisas. Eu não posso deixar de mencionar que, infelizmente, muitos deles não estão mais aqui.
que entraram para as cruéis estatísticas do verdadeiro extermínio da juventude pobre, negra e periférica brasileira. Então, queremos dedicar esse prêmio a essas vidas perdidas, a Miguel Otávio, a João Pedro, a Ágata Vitória e a todas as crianças, adolescentes e jovens negros e negras que foram mortos pela negligência e violência do Estado classista e racista brasileiro. Queremos dedicar também esse prêmio à memória dos quase 500 mil mortos pela Covid-19 no nosso país e estendo aos países da América Latina, consequência dessa política genocida do governo Bolsonaro. Estamos atordoadas, perplexas e exaustas, mas isso não deve nos imobilizar. Recusemo-nos à adaptação a uma política que quer nos destruir. Lutar, esperançar é preciso. Convidamos todas, todos e todas para se juntarem na tarefa de Marcos Matraga, na tarefa de esperançar, de organizar a raiva que o cenário do tempo presente nos coloca, para que, transformada a raiva em luta coletiva, lutar pelo futuro que queremos, e que possamos novamente nos guiar pela esperança. Agradeço mais uma vez ao Lápis pela oportunidade de falar um pouco do nosso grupo. Parabenizo enormemente pela realização do concurso. Considero importantíssimo para incentivar grupos e coletivos da psicologia no desenvolvimento de ações no campo dos direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada, Ilana. Fabiana, 5 minutos para a sua saudação. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para el colectivo que dirijo desde Argentina, Territorios Clínicos de la Memoria, es un enorme honor y nos da muchísima emoción poder compartir con ustedes hoy este encuentro, este intercambio de experiencias, de presentaciones y de debates sobre quienes seguimos apostando cada día al sostenimiento de la dignidad en América Latina, fundamentalmente un territorio absolutamente desfondado como producto de todas las violencias de Estado, los periodos de terror de Estado, donde hemos insistido de diversas maneras y muchas veces a lo largo de nuestra historia en común entre los distintos colectivos para poder no solamente sostener la lucha, digamos, de las organizaciones de derechos humanos, sino comprometernos desde la salud mental, asumiendo que las marcas que el terror y la violencia de Estado provocan en la sociedad son marcas transgeneracionales, son marcas que provocan diversas consecuencias y muy serias en la sociedad, que hemos insistido durante mucho tiempo en poder de alguna manera traducir la importancia, la trascendencia que esas marcas tienen en los lazos sociales para que los estados asuman dentro de sus políticas parte de esta tarea. En Argentina, a partir de la experiencia del juzgamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad, hemos implementado a mediados de los años 2000 una forma de trabajo absolutamente inédita a nivel estatal, que fue llevar precisamente la experiencia de los organismos de derechos humanos a las políticas públicas de Estado. Y en ese sentido comenzamos durante ese periodo un trabajo de muchísima articulación con otros países del Cono Sur, como Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, y hemos trazado una práctica de acompañamiento, de asistencia, de contención, de sostenimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el territorio del Cono Sur, y que hasta el día de hoy se sostienen a pesar de las destrucciones de las políticas que los propios estados en sus diversos también periodos de gobierno han asumido o no parte de esas políticas. Los colectivos que se instituyeron sostuvieron muy fuertemente lo que se inició en aquel periodo, y sobre todo con la decisión de producir algo así como una contramarca, ¿no?, dentro de las políticas públicas, es decir, que no esté tan sometido al tipo de gobierno que asuma un Estado en determinado periodo, sino que podamos apostar a la construcción de marcas dentro del Estado también.
Nos parece importante y en ese sentido nuestro colectivo sigue trabajando de un modo muy articulado con muchísimos de los colegas de los países de América Latina. Nuestra apuesta sigue siendo todo el tiempo a que esas marcas dejen un legado para poder justamente mantener la memoria de quienes dieron su vida y la siguen dando día a día para sostener las políticas de derechos humanos en momentos tan cruciales, además, para el mundo, sino que también pensamos que si nosotros apostamos a ese legado, las nuevas generaciones podrán recogerlo, como nos está sucediendo actualmente con muchísimos jóvenes profesionales que nos escriben, que se inscriben en nuestros espacios de formación, justamente interesados por poder entender un poco qué puede apostar la salud mental, qué puede apostar la psicología, qué puede aportar a estos procesos, siendo que además, supongo que esto lo compartimos todos, en las instancias de formación profesional está prácticamente ausente estos temas. Por lo tanto, me parece que la función que cumple la ULAPSI, la entrega del premio Marcus Matraga en este momento, además a nivel mundial, es la insistencia, es la apuesta por los legados de la dignidad, por los legados de los derechos humanos, porque nos antecedieron en nuestra tarea, y que me parece que anuda de algún modo, es decir, sostener estos espacios y premiar este tipo de recorridos, de trayectorias de colectivos, anuda algo que en este momento se ha vuelto muy determinante a nivel global, que es qué deriva van a tener los derechos humanos a partir de lo que se ha producido en torno a la pandemia. Me parece que es una pregunta muy central, muy determinante, que hemos visto en muchos países de América Latina una utilización incluso de la pandemia para la producción y la profundización de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la discusión nuevamente sobre la centralidad de las políticas públicas en derechos humanos y los aportes en la salud mental para que no se burocraticen esas políticas públicas es algo de lo que nos tenemos que ocupar muy seriamente, acompañar y garantizar, custodiar que eso se sostenga, porque es de alguna manera el freno de mano para que no se produzca cualquier violación en este contexto. Entonces, muy agradecidos, le dedicamos nosotros este premio desde Territorios Clínicos de la Memoria, por supuesto, en primer lugar, a todas las víctimas con las que hemos trabajado durante todos estos años, a ellos siempre nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por ofrecer su voz, por dar su testimonio y por insistir en la justicia, y por supuesto a todos ustedes también se los dedicamos con mucho agradecimiento por sostener y comprometerse en América Latina respecto de la vigencia de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Obrigada, Fabiana. Eu queria só acrescentar... Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Muchas gracias a todas. Eu gostaria... Sim. Não, gostaria só de acrescentar que os trabalhos premiados, eles vão também ser publicados na revista da ULAPSI, como forma de divulgação, como forma de disponibilização desse conhecimento comprometido com a defesa dos direitos humanos. E gostaria, então, mais uma vez, de parabenizar não só os coletivos vencedores, mas todos os coletivos que se apresentaram ao prêmio, e todos os coletivos que se mantêm coletivos em defesa dos direitos humanos na América Latina. Então, assim, eu e Luane, representantes aí do Instituto Silvia Lane, entidade da qual o Marcos Vinícius participava e pela qual ele compunha a ULAPSI, nos despedimos dessa tarefa de organização da primeira edição do prêmio e desejamos que possamos seguir forte o ULAPSI como coletivo, como muita gente em defesa dos direitos humanos. Marcos Vinícius, presente. Muchas gracias, Eline, muchas gracias a todas las que nos presentaron y nos adentraron para conocer más también sobre el premio Marcus Matraga. Felicidades a todos los vencedores, a todas las ganadoras y bueno, a los demás colectivos también. De esta manera
estamos cerrando el acto inaugural del Congreso y nos preparamos para participar de las diferentes salas de debates que vamos a tenerlos a través de la plataforma Meet. Cabe mencionar que contamos con 9 salas en las que tendremos diferentes temas. Y para ello voy a pasar la palabra a la coordinadora del Comité de Comunicación para que nos dé algunas orientaciones para el ingreso a las diferentes salas. Judith Ramos, adelante, por favor. Sí, gracias, Melba. Solamente para ir explicando, porque varias personas estuvieron diciendo que están con inconvenientes para poder ingresar, deben colocar su número ingresar al link que se les envió con todos los links del Zoom. Abajo mismo de los links van a encontrar el link del Meet. Le dan clic al link y ahí van, ponen su número de documento como pusieron en su ficha de inscripción. Colocan la contraseña que se les envió por correo para que puedan ingresar. Y ahí ya van a acceder a la plataforma de la UNE. Al acceder, ustedes van a entrar a Congreso y en Congreso van a encontrar las diferentes salas donde ustedes pueden ir ingresando. Ahí me dicen solo los links de Zoom. Debajo de los 4 links de Zoom dentro del correo se encuentra el Meet y ahí está el link del Meet también. Está abajo mismo, capaz por eso de repente no lo vieron. Muchas gracias. Cualquier duda, vamos a estar pendientes, nos pueden estar escribiendo. Muchas gracias. Nos encontramos entonces en las diferentes salas. Muchas gracias a todos. Damos por culminado así la primera parte de nuestra inauguración y les esperamos ahora en las salas de Meet. Y nuevamente a la tarde a las 18 horas por el Zoom para la conferencia del doctor Calviño. De su historia, reliquia de gloria, su hablar guaraní, Caraíro y Potá, Corempipe, Treyujum, Borelju, Japoá. Eso quiere decir en su idioma mucha suerte, cariño y amor. Mandu akatuete rajata, hoy así bore uiabei. Traducido le digo que lleve 1000 recuerdos del Pacaraí. Bienvenido el
hermano extranjero, estas son las noches de mi paraguas. Serenata con arpa y guitarra y una enredadera de luna y jazmín. Bienvenido, señor de otras tierras, mi pueblo está lleno de cordialidad. Un paisano al pasarle la mano es un libro abierto de sinceridad.
Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Les esperamos en las diferentes salas de Meet. Para ello tendrán que abandonar la sala de Zoom y poder ingresar a la sala que es de su interés. Muchas gracias y nos reencontramos por esta plataforma a las 18 horas.